Boa noite. Eu vou estar falando aí hoje sobre um assunto bem importante que é lei, legislação e MST. São assuntos distintos que se unem, né? E eu vou estar trabalhando sobre o pensamento de Friedrich August von Hayek, que foi um economista austríaco, né? Economista, filósofo e sociólogo que na década de 90, né? Teve grandes contribuições aí e continua influenciando até hoje, influenciou grandes outros pensadores. E eu vou estar me baseando no livro Fundamentos da Liberdade, né, que ele publicou, e a gente vai começar com o conceito de lei e legislação. Qual que é o conceito de lei no pensamento desse filósofo? O conceito de lei, na época, né, ele desenvolveu esse pensamento que seria exatamente consequência de ações não intencionais, ou seja, são coisas que tinham iniciativas próprias, né? São coisas que aconteceria de modo universal, né? Uma coisa que aconteceria sem qualquer tipo de particularidade. Já o conceito de legislação é exatamente o antônimo, né, de lei, que são ações com consequências e demandas de particularidade, né? A legislação, então, ela está associada a coisas com determinado fins, né? Normas com determinado fins. Então, possui um grande problema, a gente aí pode estar estabilizando essa ideia de um grande problema se nós não soubermos diferenciar lei de legislação. Então, o que acontece? A gente precisa diferenciar, ter esse entendimento, para a gente dar significado a ambas, dar significado à lei. Porque se a gente não souber diferenciar, acaba perdendo o significado, perde a importância. A lei, que é uma coisa universal, um fato maior, ela perde a universalidade, ou seja, ela perde a aplicação para todos e acaba se tornando o que a gente teme que já acontece, né? Que é a aplicação de normas a determinados grupos particulares, se tornando uma lei, uma legislação que atinge determinados grupos com determinadas particularidades, se tornando mutável, que essa é a principal preocupação do autor. Esses grupos particulares, determinados grupos, eles acabam querendo a busca de uma coisa que ninguém sabe o conceito de certo, né? Que seria a justiça social. Mas o que é justiça social? Se você perguntar a vários estudiosos, filósofos, antropólogos, sociólogos e cientistas políticos, né, e afins, se você perguntar 30 desses pensadores de cada área, cada um vai te dar um conceito diferente, ou de ambas as formas. Se você perguntar a 30 da mesma área, eles vão te falar exatamente coisas diferentes, porque é um conceito muito abrangente, é um conceito muito amplo que não se dá para entender a priori. E um desses problemas que é em nome dessa justiça social, determinados grupos, como a gente vai citar o MST, que independente de lado partidário, é um exemplo fiel para estar falando aí de vantagens, né? Que eles calham a achar que estão no direito de buscar essas vantagens, que na verdade são vantagens. Eles tratam como uma ideia de adequação social, né? Mas infelizmente são alguns tipos de vantagem. E a quem que eles vão recorrer essas vantagens? Na verdade, exatamente aos políticos, né? Que também, através dos mesmos, acham que vão estar fazendo essa promoção da justiça social, que na verdade eles não estão nem aí para a coletividade, eles não estão nem aí para a justiça social. O político hoje em dia, a gente sabe que ele quer se manter no poder. E nada melhor para se manter no poder do que você você dar vantagem a determinada classe, que essa própria classe o elege e o mantém no poder. E quem está no poder não quer sair do poder. Como a gente já sabe, né?
Uma vez que você está no poder, você vai fazer o possível e impossível para ficar nele. E assim a gente sabe que acontece no Brasil. Mas isso não acontece só no Brasil, isso acontece em vários, né, outros demais países. Mas esse problema, não só o problema da tirar a universalidade da lei, tem como acarretamento de outros problemas, como o Estado ele acaba se tornando um país de beneficiários, ou seja, o governante beneficia algumas classes, determinada classe, mas aí vem uns vão falar, mas essas classes são menosprezadas, essas classes. Não, querendo ou não, é um determinado grupo que está buscando ser diferenciado, e essa diferenciação deles é uma vantagem que os próprios políticos apoiam, oferecem e dá esse tipo de vantagem para essas pessoas. Então, complica a situação, né? Que o Estado beneficiário, ninguém quer um Estado beneficiário, a gente quer um Estado igualitário, né? Não de determinados grupos tenham uma vantagem, querendo eles já serem em minorias ou maiorias, não importa, a gente precisa pregar a lei da universalidade, ou seja, a lei em si é a universalidade. Então, a gente, dentro dessa linha de raciocínio, consegue ter um pensamento mais amplo sobre essa questão. E também o Estado ele advém da legislação, mas ele também está ligado diretamente à lei, né? Às leis universais. Mas se você pegar aqui, ó, a Constituição, todas as leis, você vai ver que a legislação ela é baseada nas leis, ou seja, direito à propriedade, direito à vida, direito à segurança, enfim, todas essas leis que são, na verdade, associadas à legislação, que a gente sabe que são as legislações que são advindas da própria lei que veio antes do Estado. Então a gente percebe que a legislação é como se fosse um tanto quanto inferior à lei, ou seja, a lei advém das coisas naturais que a gente já existia antes do Estado, e o Estado são aquelas coisas determinadas com umas certas particularidades que a gente tem que pegar, saber discernir, né, o que é certo, o que não é, o que é justo, o que não é, e saber apaziguar com a, a referente justiça social, que ainda a gente busca, né, um conceito ideal para ela. Isso é só um pensamento a respeito do Frederico von Hayek, né? Mas é só uma linha de raciocínio sobre o que ele pensa. Atualmente a gente não tem 100% dessa lógica definitivamente no nosso ordenamento jurídico, né? A gente não tem essa possibilidade de um total engajamento do pensamento dele, mas a gente sabe que muitas das vezes as coisas que já aconteceram no passado se repetem, os pensamentos são os mesmos, e tudo que ocorreu pode vir ocorrer novamente. E se tratando de política, é sempre um enigma, né, do que se passa na cabeça desses camaradas. É isso aí, tamo junto. Obrigado aí para quem assistiu até o final.